Amém. Meus queridos, vamos começar a nossa palavra de hoje. Os nossos visitantes talvez estranhem um pouquinho o formato, né, que nós adotamos, né, mas não estranhem, os irmãos vão entender, né, o nosso formato, tá, de sermão. Então, primeiro eu queria dizer para os irmãos e fazer primeiro uma pergunta, né? Os irmãos, acredito que os irmãos estão, por estarem na casa de Deus, estão felizes, estão alegres, né? E se você está realmente feliz, realmente alegre, tá? Você tem que se soltar mais. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente fica tão preso e tão restrito, gente, assim como dizem alguns amigos meus, alguns pastores, falam assim, eu sou um pecador aqui na igreja, eu tenho que ficar quietinho. Todos nós somos pecadores. Aquele aqui que disser que não tem pecado está mentindo, ou seja, está pecando a si mesmo. Então, vamos ficar felizes, porque nós estamos aqui sobre a presença de Cristo. Nós queremos tratar hoje sobre um assunto interessante, alegria. O povo brasileiro é um povo alegre por natureza. O povo brasileiro é aquele povo que o mundo está caindo, de repente ele manda, tá, uma brincadeirinha no zap, uma gracinha. Às vezes até meio inconveniente, mas a gente acaba com o tempo aceitando e se divertindo com tudo isso. Né? Nós já vimos isso algumas vezes. Nós vimos isso, por exemplo, quando, infelizmente, houve o trágico acidente do Ayrton Senna. Quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, na hora ficou todo mundo chateado. Meia hora depois estava todo mundo passando mensagem, dando risada de ter perdido um jogo. Faz parte do brasileiro, faz parte da nossa essência passar por tudo isso e rir nas adversidades, ser alegres na adversidade. A vida do cristão é a mesma coisa. A nossa vida dentro do nosso mundo evangélico tem que ser assim. Mas muitas vezes nós ficamos tão preocupados, às vezes até muito mais, com os nossos erros, ou com aquilo que nós não conseguimos cumprir, que nós acabamos baixando a nossa estima. É triste isso. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que ser alegre, ele tem que ser motivado, porque independe do que aconteça, Cristo está sob o controle de tudo na vida dele. E é tão bom quando a gente é criança, que a gente não se preocupa de onde vem o alimento, não se preocupa de onde vem o nosso teto, não se preocupa nem com a televisão que a gente liga. É tão interessante isso. Por quê? Porque nós temos um pai que está cuidando de tudo. E a nossa vida, num todo, tem que ser assim. Termos a plena certeza que Cristo está sob o controle de tudo. É por isso que nós, brasileiros, temos que ser alegres em tudo. Não é só naqueles momentos de alegria, de brincadeira. E eu não estou dizendo aqui de sermos aquelas pessoas que estão contando piadinhas sem graça. Não, não é isso. É sermos felizes. Sermos pessoas alegres, motivadas. E é tão bom quando nós temos alguém assim perto da gente. Vocês já se aproximaram de pessoas que às vezes você fala assim, eu me sinto tão bem quando eu estou com aquela pessoa, e aquela pessoa agrega tantas outras pessoas, e é tão gostoso isso. E na Bíblia tinha alguém assim. Tinha uma pessoa que trazia essa alegria, naturalmente. E quando essa pessoa está próximo de alguém, ela gera confiança, ela gera mais e mais alegria. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 13 a 16. Segunda carta aos Coríntios,
capítulo 7, versículos de 13 a 16. A palavra de Deus diz assim: foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos nós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Até aí, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, mais uma vez, Senhor, diante da sua presença, nós te agradecemos pela sua palavra, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, Pai, para falar aos nossos corações. Usa, Pai, esse teu servo, Pai, humildemente, para falar da sua palavra, Pai, e da sua verdade. Cuida, Pai, dos nossos corações, para nós recebermos a palavra como ela é, Pai. Perfeita, simples e agradável como é ti, Senhor. Nós te pedimos nesse momento para nos acompanhar. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é: o cristão alegre contagia a todos que estão à sua volta. E como foi dito agora na introdutória, é tão gostoso quando a gente está próximo de uma pessoa assim. Tito era essa pessoa. Tito era companheiro de Paulo e acompanhou Paulo pelo menos em 2 viagens. E nessas viagens e nesse meio tempo, Tito se tornou uma pessoa de suma confiança, de extrema confiança de Paulo. Uma pessoa em que Paulo chamava ele para poder tratar os assuntos mais diversos, principalmente os mais complicados. Os irmãos aqui já devem ter ouvido falar de uma pessoa que faz gerenciamento de crise. Paulo tinha Tito como essa pessoa. Havia uma crise, Tito ia cuidar. Sabe-se pouco da vida de Tito no contexto bíblico, mas nós vamos ver que Tito era tão importante na vida de Paulo, que ele foi deixado a incumbência de estar implantando, criando e organizando as igrejas de Creta. Igrejas complicadas. Um povo complicado, com falsos profetas, com muitas divergências dentro da igreja, com pessoas que não tinham muita organização. E Tito foi essa pessoa. Ele foi colocado em Creta para poder organizar, para poder colocar tudo em funcionamento e organizar a igreja. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento. A nossa igreja tem vivido esse momento. A nossa igreja tem se preocupado com isso. A nossa igreja tem se envolvido com isso. A nossa igreja está envolvida em crescer, em resgatar alguns momentos que ela teve no passado, que foram ótimos, excelentes. Infelizmente hoje, não hoje, neste dia, mas ao longo dos tempos, ela perdeu um pouquinho dos trilhos. E aí que entra Tito. Aí que entra a alegria de Tito para poder mostrar para esse povo. Tito é chamado ali na carta, na carta aos Coríntios, quando Paulo está tratando aquele assunto, é justamente que Tito está voltando à carta que Paulo fez, uma carta às vezes severa. Paulo era severo nas palavras, Paulo era duro. E quando Tito volta com essa carta-resposta, a resposta foi melhor do que Paulo esperava. A resposta foi uma resposta de alegria, foi uma resposta de motivação.
E quantos nós aqui, e quantas vezes nós passamos por alguns momentos difíceis na nossa vida e nós esquecemos de colocar Cristo no controle. E Tito fez isso. Cristo mostrou para Paulo que o que estava acontecendo tinha o seu lado positivo, o seu lado bom. Nós vemos muitas vezes as crises que ocorrem no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa casa. Não importa onde, nós vemos sempre o lado negativo, o lado pior da história. Mas Tito resolveu ver o lado bom. Tito resolveu entender a situação com alegria, porque ele entendia da palavra de Deus. Tito sabia o que era necessário para a igreja. Era necessário tratar amor, era tratar alegria, era tratar simpatia, empatia. Era necessário tratar tudo isso para você poder abraçar uma pessoa. Os irmãos já devem ter visto algumas situações de alguém que vem pronto para brigar, aí uma palavra de carinho, você desmonta a pessoa. Há um tempo atrás tinha um videozinho na internet de uma pessoa que discutiu no trânsito, saiu do carro, foi brigar com outro, meu irmão, perdão, eu estava errado, e abraçou ele. Você desmancha a pessoa. Quando você vê a coisa pelo lado bom, você consegue mudar tudo. E você só vai ver a coisa pelo lado bom quando você está próximo a Cristo. Quando você está preparado na palavra, quando você está envolvido na oração, quando você está tratando o seu dia a dia espiritual com Cristo. Geralmente, através de mais e mais oração. Através de se abrir, através de expor o seu coração, as suas dificuldades. Através de abrir o seu coração para Cristo, como nós fizemos há instantes, apresentando os nossos pecados, nos livrando de todos eles. É alegria. É um momento de sorriso. É um momento bom, um momento gostoso. Como foi dito. É tão bom quando nós estamos próximos de pessoas assim. Pessoas que nos levantam, que nos levam adiante, que nos dão motivo. E nós poderíamos aqui fazer uma festa motivacional, linda e maravilhosa. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui da certeza. A certeza de que nós temos um Deus que cuida de tudo em nossa vida. Então não importa o que aconteça, não importa qual a sua dificuldade, qual o seu problema, no final, tudo dará certo. Tudo vai conforme vocês veem. E a palavra de Deus diz que aquele que ama a Cristo, tudo coopera para o bem. É interessante isso. Nós já paramos para analisar, por exemplo, esta frase, tá? Se tudo coopera para o bem daquele que ama a Cristo, não importa o que aconteça, não importa as intempéries da vida, não importa a sua dificuldade financeira, trabalho, relacionamento, não importa. Cristo está agindo em tudo. Mas também tem um detalhe. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que saber agir com gerenciamento de crise. Nós temos que tomar atitudes corretas. Nós precisamos tratar a situação de frente, como ela é, e extrair dela o que é de melhor. Uma dificuldade no trabalho, ela pode ser uma motivação para você produzir mais, ou, se a escolha for sua, tá, deixar se levar pela dificuldade e gerar mais problemas. Seu líder, seu
seu chefe, seu patrão, não importa quem seja, tá? Vem discutir uma situação com você, ou você resolve ela com amor, inteligência e sabedoria, ou você vai gerar mais conflito. E lembre-se, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa que trata com amor, tá? Você vai contornar essa situação. É isso que a gente precisa fazer. Nós não sabemos o que cada irmão passa aqui. Nós não precisamos estar envolvidos dentro da casa de cada irmão aqui. Lógico, se o irmão tiver necessidade disso, nós estamos prontos para auxiliá-lo. Mas, se você está pronto para ouvir o que Cristo tem que falar, e falar ao seu coração, você vai mudar. Será que às vezes não está faltando um passo para a nossa mudança? Será que a mudança não tem que começar em nós? Não tem um louvor que diz que comece em mim? Ou seja, eu tenho que começar, eu tenho que dar iniciativa para isso. Afinal de contas, eu sou o conhecedor da palavra. Afinal de contas, eu convivo com Cristo. E se eu convivo com Cristo, se eu sou conhecedor da palavra, se eu oro, se eu dobro o joelho, eu com certeza tenho que saber usar da melhor forma. Só que é muito mais fácil nós cedermos ao nosso interior, às dificuldades, ao nosso negativo, do que nós fazermos aquilo que é certo. Nós sempre temos que parar e contar até 5, até 10, até 20, até que nós possamos controlar a nossa ansiedade, o nosso ímpeto, a nossa raiva, não importa. Porque nós sempre temos que agir com alegria. O que está sendo dito sobre Tito é justamente isso. Ele só conseguia resolver tudo porque ele usava da alegria. E a alegria não vem sozinha. A alegria vem sempre pronta de algo a mais. Ela vem sempre carregada com algo que venha para nos carregar junto. Geralmente, o amor. A palavra que é usada nesse texto é a palavra chara, no grego. Ela e as suas variações são encontradas pelo menos 250 vezes só no Novo Testamento. Ora, se não fosse importante, não seria dito tanta alegria. E nós procuramos, muitas vezes, quando nós vamos ler um texto, nós sempre vemos o lado mais negativo. É natural, nós procuramos isso. Parece que alimenta mais. Às vezes a gente pega algumas informações na televisão e a gente fala assim, poxa, mas só tem notícia ruim, hein? Não é que só tem notícia ruim. É porque essas notícias que alimentam o mundo. Você vê 10 notícias ruins e uma do Prêmio Nobel de Ciência, do Prêmio Nobel da Paz. É um dia só. E a notícia ruim persiste. Todos os dias, toda hora. Porque nós nos apegamos mais a isso. Vou dizer um segredo para os irmãos. Está errado. Nós não devemos ser assim. Porque nós temos que escolher um caminho. Nós temos que escolher uma direção. Se nós somos de Cristo, se nós entendemos a Cristo, nós aceitamos a Cristo, nós vivemos com Cristo, nós temos que abdicar de tudo isso. Eu não estou falando aqui para você deixar de assistir o seu jornalismo, deixar de abrir a sua internet, deixar de ver a sua televisão. Não, o que está sendo dito aqui é que você tem que se desapegar disso e se apegar no que é mais positivo. Nós temos visto um momento de guerra. Alguém aqui parou para analisar quantos cristãos estão orando pelo povo que está lá?
E quantos cristãos lá têm sofrido com a guerra e têm parado de joelhos no meio de todo o bombardeio para orar? Olha que bênção. E nós ficamos apegados à parte ruim da história. Olha que alegria. Nós vemos pessoas que estão saindo dessa crise, dessa guerra, estão entrando em outros países, com dificuldade sim. Mas olha quantas pessoas estão sendo salvas. No momento da pandemia, nós vimos muitas e muitas pessoas morrer. Morriam 1000 pessoas por dia, mas ninguém parou para analisar quantas pessoas foram recuperadas. Nós temos que parar com isso. Nós temos que deixar isso de lado. Nós temos que nos direcionar, nos posicionar. O nosso caminho é de alegria. Cristo não é tristeza. Cristo não é tormenta. Toda vez que Cristo estava numa tormenta, Ele ordenava, para. Se Ele não é tormenta, Ele só pode ser luz. Só pode ser coisa boa. E eu desconheço alguma festa que não seja iluminada. Toda festa é iluminada. Se ela é iluminada, é porque lá não tem trevas. Onde tem alegria, não há trevas. Nós precisamos estar entendendo isso. Precisamos estar nos fortalecendo com isso, alimentando isso no nosso íntimo. 2 Coríntios 7,16 diz: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Alegria gera confiança. Alegria desperta a confiança nas pessoas. Eu tive uma empresa e era interessante. Hoje eu analiso. Perdão. Hoje eu analiso que sempre quando precisava fazer algo que era de extrema confiança, eu sempre chamava um funcionário que era o mais animado da turma, o mais alegre, que para ele não tinha tempo quente, para ele não existia dificuldade, ele ia para resolver o problema. Existiam as tensões do momento, do serviço, etc., mas ele ia com alegria. Pode ter certeza que aquele que reclamava, cada serviço que passava para ele, aquele que a gente passa o serviço, e a pessoa fala assim, mas eu, de novo? Mas por que eu? Não gera confiança. Só através da alegria é que nós podemos ter a confiança, ter a certeza de que o problema será resolvido. Nós precisamos estar prontos para isso. Entendendo isso desde o início. Porque o problema, ele pode não ter vindo para você agora, mas se ele vier, ou se você estiver com alguém que está com problema, você sabe agora o que dizer. E é tão legal quando a gente vê isso. Eu já citei o exemplo para alguns irmãos me perdoem, né, do momento que eu passei por um problema sério de saúde, e um irmão que não era antigo na palavra, não era conhecedor da palavra, mas era uma pessoa muito alegre, e me chamou e falou, olha, eu vou orar com você, eu posso orar? Como é que faz para orar com você? Ele veio me perguntar isso. Mas a alegria dele era tremenda, que isso me motivou. Isso me animou. Isso me deu forças para poder conduzir toda aquela situação que eu estava vivendo. É assim que nós temos que ser. A nossa vida cristã tem que ser assim. Nós temos que ser o diferencial em alegria, em amor. Paulo conhecia Tito não só pelo convívio, mas principalmente pelo que ele apresentava.
a segurança, a autoridade, a estabilidade. É assim que o mundo tem que ver o irmão da nossa igreja. Cada irmão aqui presente tem que sair daqui com a certeza de que eu sou feliz, porque eu tenho a Cristo. Não importa o que me aconteça, não importa a minha dificuldade. Os irmãos querem dificuldade? Eu tenho um caminhão de dificuldades para mostrar para os irmãos. Os irmãos acham e creem que estão com dificuldade, me procurem. Nós vamos trocar algumas figurinhas. Espero que nós não saiamos daqui pulando de alegria pelas dificuldades ou entregues à dificuldade. Eu acredito que não. Porque assim como nós somos irmãos, como Paulo era em Tito e Tito era em Paulo, eles se uniam pela alegria. Eles se animavam pela alegria, pelas notícias boas que chegavam. Imagina que naquele tempo haviam sim conflitos, haviam profetas falsos dentro da igreja. Haviam pessoas que estavam tentando contornar a igreja, desfazer a igreja, desmontar a igreja, fazer confusão na igreja, ver problema em tudo na igreja. Mas aqueles que são de Cristo, aqueles que conhecem a verdadeira palavra, eles vão preparar ainda mais, tá, o terreno para ele ser fértil. Certamente os irmãos já ouviram a frase: a sua alegria me alegra. É interessante se nós estamos tristes, as pessoas que nós amamos, quando elas estão alegres, nós também ficamos alegres. Nós também ficamos felizes. O texto de Gálatas 5:22 deixa claro que a alegria é um fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A alegria não vem sozinha. A felicidade vem com um caminhão de coisas boas. Ela é o fruto do Espírito. Nós estamos falando de tudo que nós podemos fazer, que é de bom para a nossa vida e principalmente para a vida daqueles que nos veem. Como eu disse no início da nossa conversa, aqueles que trazem alegria cativam e motivam aqueles que estão à nossa volta. É essa pessoa que nós queremos ser. É essa pessoa que nós precisamos ser. Nem todos aqui têm a vontade, ou têm o conhecimento, ou terão, ou foram escolhidos para ser Paulo. Mas todos aqui foram escolhidos para ser Tito. Todos aqui foram escolhidos para poder levar amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade para todos que nos cercam. Todos, não é eu. Não é só a nossa irmã ali, o nosso irmão, são todos nós, todo o nosso povo. Só com alegria que nós podemos passar por aqueles momentos difíceis. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom ânimo aqui é alegria. Ninguém tem alegria sem ter bom ânimo. Ninguém tem alegria sem estar animado. Uma pessoa alegre, uma pessoa animada, ela levanta, ela faz seu exercício de manhã e fala assim: vou para a vida. Vou fazer o que tem que ser feito. Vou mudar o mundo. E por que não? Pessoas felizes têm paz, porque sabem que só em Cristo podemos encontrar essa paz. Tem um louvor que diz que essa paz que eu sinto em minha alma, ela não vem de mim.
ela é dada para mim. É ela que é o fruto do Espírito. Ela é ofertada para mim. Ora, se eu te dou um diamante, você vai cuidar. Se Cristo te der um grão de areia e falar, cuida para mim, de certo que você vai cuidar desse grão de areia mais do que um diamante. E se nós recebemos tudo isso, a bondade, o amor, a benignidade, longanimidade de Cristo, por que nós desprezamos? Está errado. Nós não podemos desprezar isso. Se foi Cristo que deu, nós temos que estar mais voltados para tudo isso. Queria concluir com 3 destaques da epístola de Tito, que, como Tito é o nosso foco hoje, a carta a Tito, ela nos traz muita importância. Porque esse Tito levou uma resposta de uma carta. Quando ele recebe outra, ele recebe como um direcionamento para a igreja. A igreja somos nós. A igreja é a nossa vida. E Tito apresenta tudo isso para nós. O texto de Tito 2,13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A vinda de Cristo está próxima. Nós não sabemos quando. Nós sabemos que está próxima. Pode ser daqui a alguns instantes. Pode ser daqui uma semana. Melhor ainda. Porque nós vamos ter mais tempo para poder aplicar tudo isso que nós estamos vendo aqui. A alegria, o amor, a bondade. Tudo isso que nos foi dado. Nós vemos tudo isso que nós temos, nós sabemos que no momento certo nós estaremos com o Salvador, mas nós precisamos aplicar tudo que nós aprendemos. Se Ele está te dando mais um tempo, é para você refazer o que você não estava fazendo, ou desfazer o erro, ou reconstruir um novo caminho. Um outro destaque, também lá em Tito, no capítulo 5, no capítulo 2, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é pela sua alegria, é pela alegria que foi te dada, é pelo amor que foi te dado. Nós não fazemos boas obras, não é porque nós procuramos salvação. Nós fazemos a boa obra porque nós somos salvos. Porque nós entendemos que somos escolhidos de Deus, nós somos escolhidos por Cristo, por isso nós fazemos as boas obras. Essa é a nossa diferença. É isso que nós temos que colocar na nossa vida. Se eu sou escolhido dele, se eu estou com ele, se eu vou estar com ele, eu preciso fazer a minha parte. A alegria, o sorriso, o bom ânimo. Nosso último destaque, lá na epístola de Tito 3,7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Pela alegria nós recebemos a graça, algo que nós não merecemos. Nós não merecemos essa graça, mas ela nos dá o direito de sermos herdeiros da vida eterna. Essa graça que nós recebemos dele, essa graça imerecida. Nós somos todos tortos, todos errados. Mas pela graça deles nós somos salvos.
E se nós somos salvos por essa graça, pela sua bondade, nós temos que fazer a nossa parte. Seguir adiante. Vamos sorrir. Vamos sair daqui com alegria. Prontos para renovar. Prontos para refazer. Para levar a palavra dele. Para orar. Para nos encher de ânimo. Nos encher de graça. E nos encher também de bênção. Tudo que nós fazemos, nós temos de reflexo a aproximação ainda maior de Cristo. E finalmente, concluindo, vamos nos encher dessa alegria. E não sejamos sem graça. Nós não podemos ser pessoas sem graça. Porque esse favor imerecido, essa alegria que nos foi dada, ela precisa ser aplicada. Se você não puder aplicar em alguém, aplique em você. Você vai ver o quanto que a sua vida vai melhorar. Você vai ver o quanto que vai mudar. Você vai ver o quanto que Cristo vai estar agindo na sua vida. Ainda mais. Ele sempre agiu. Você, muitas vezes, não percebeu. Que você estava apegado às dificuldades, à parte escura da moeda. Vamos olhar para lá, para a parte boa, para a história boa, para o momento bom, para tudo aquilo que Cristo vem nos oferecer, tá, para a nossa vida. Eu acredito que os irmãos entenderam a alegria que nós estamos querendo dizer aqui. Eu acredito que nós vamos sair daqui hoje mais alegres. Se esforçando para sermos mais alegres. Porque a sua alegria, ela vai contagiar. Ela vai motivar. Ela vai nos direcionar a Cristo. A sua alegria, pode ter certeza, ela vai me encher de alegria. Eu vou ficar feliz de ver os irmãos felizes. O seu irmão do lado vai ficar feliz de te ver feliz. O seu irmão que está triste vai ficar feliz de te ver feliz. Porque você vai motivá-lo. Você vai trazer a alegria que ele precisa. Essa alegria que nós precisamos trazer para dentro da nossa igreja. A igreja daqui de Bonito é uma igreja feliz. É uma igreja alegre. Hoje, infelizmente, por conta do clima, por conta de férias, por conta... Deus sabe por quê, tá? Hoje nós não temos aqui todas as pessoas para podermos fazer aquele momento de alegria que a gente faz todo domingo. Mas pode ter certeza, os poucos que estão aqui vão fazer de tudo para mantê-los alegres e felizes. Queria deixar claro para os irmãos que nós estamos hoje recebendo Cristo na nossa igreja. E junto com ele nós estamos recebendo Tito, com toda a alegria para nos oferecer. Vamos levá-los junto conosco. Vamos carregá-los junto conosco. Cristo, principalmente. E Tito, vamos carregar ele nas costas. Vamos fazer a nossa vida muito mais alegre, muito mais feliz. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma oração para esse momento. Obrigado, Pai amado, por esse momento, Pai, da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu, o Senhor falou conosco, Pai, e nos mostrou, Senhor, a importância de estarmos felizes junto contigo, Senhor. Para que nós possamos entrar no seu reino, Pai, cheios de alegria e cheios da sua graça, Pai. Nós não merecemos nada disso, mas nós queremos, Pai, fazer o que é melhor para Ti, porque essa é a sua ordenança, para que nós sejamos felizes, Pai, e levarmos a sua palavra. Ninguém leva, Pai, a sua palavra com tristeza, porque a sua palavra é viva, é alegre, é motivadora.
Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de, antes de encerrar propriamente dito, agradecer aqui alguns irmãos que estão nos visitando. O Elton, seja bem-vindo à nossa igreja. A nossa igreja está pronta para te ouvir no que você precisar, tá? Só nos procurar. Daqui a pouco eu vou dar alguns recados de alguns horários que nós estaremos aqui presentes na igreja, mas se precisar, deixe o seu telefone, tá? Ele está aqui. Nós vamos fazer um contato contigo durante a semana para estar orando com você, ok? Tá? Nadir, é isso? Nadir? Muito bem-vinda, minha irmã. Tá? Vocês são daqui de Bonito mesmo? Tá? De Jardim? Está passeando? A irmã frequenta a igreja lá do pastor Marcelo, do meu xará. Manda um forte abraço lá para ele e para toda a igreja, tá? Em nome daqui da nossa igreja, ok? Silvânia, muito bem-vinda, minha irmã. É daqui de Bonito mesmo? Tá? Muito bem-vinda, minha querida. Mora aqui nas imediações? Tá? Mora aqui próximo? Tá. Próximo da minha residência também. Tá? Seja bem-vinda, querida. Tá? Também pelo seu telefone nós vamos fazer contato também durante a semana. Tá? Fabrício, tá? Seja bem-vindo. Tá? O irmão já é evangélico também. Vocês são de que igreja? Nenhuma? Não eram de nenhuma? Não eram de nenhuma. Ah, tá. Mas vocês estão em Bonito há quanto tempo? Estão morando em Bonito? Sejam bem-vindos à nossa igreja, tá? Como já foi passado para os demais, a mesma coisa para os irmãos, ok? No final nós temos um cafezinho, vamos tomar um cafezinho junto conosco, tá? Para nos familiarizarmos um pouco. Tá? Sejam bem-vindos e todos os nossos irmãos, tá? Próximo domingo gostaria de contar com a presença de vocês novamente, tá? E da mesma forma estamos à disposição dos irmãos.